Está no ar pela nossa UniTV, o nosso programa de todas as quartas-feiras. Linha de Fogo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. O Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura, a direção técnica de Lucas Felipe, a direção geral do jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo conversa hoje com um prefeito que está sempre em evidência da nossa querida Pedras Grandes. Pedras Grandes, eu sempre tenho dito que não pertence somente à sua cidade, ao seu povo, à sua gente. Ela pertence a toda a nossa região da Amurel. Porque é uma cidade que está se projetando a cada dia, uma cidade que está evoluindo e que os seus valores são vistos a cada instante pelas mãos de um gestor que não quer muito, ele quer o suficiente para elevar a sua cidade ao patamar da cidade mais italiana do sul do Brasil. Quero falar aqui, quero conversar com meu querido amigo prefeito Agnaldo Felipe. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no Linha de Fogo, Agnaldo. Olha, Dura, eu é que agradeço, sempre essa oportunidade que a gente tem de falar aqui sobre as coisas de Pedras Grandes, como tu muito bem disse, aquilo que a gente quer para a cidade, que nada mais é do que posicionar ela, e resgatar o protagonismo que ela sempre teve nessa região. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agora, o prefeito Pedras Grandes, o senhor faz acontecer. Digo isso abertamente, como jornalista, como colunista, porque dos pequenos detalhes o senhor consegue mostrar essa viabilidade de Pedras Grandes ser vista, não só aqui na nossa região, mas a nível de Estado, a nível de Brasil, principalmente internacional. Tanto é verdade que a TV Rai, uma das grandes redes de TV italiana, esteve aqui na região da imigração italiana e visitou algumas cidades, estiveram fazendo reportagem de algumas cidades, tipo o Globo Repórter, nosso aqui brasileiro. E aí, Pedras Grandes não poderia ficar de fora dessa belíssima reportagem, certo? Do programa Pressa Direta, depois eu vou pronunciar melhor. Como é que o senhor sentiu assim, sendo a primeiro receber essa TV para fazer um baita programa dessa imigração italiana? Como é que você se sentiu como prefeito recebendo essa TV aqui? Olha, Dura, sabe que Pedras Grandes tem o pacto hoje com uma cidade importante da Itália, a capital da província, a cidade de Belluno. Naquela oportunidade, quando então nós iniciamos as tratativas para fazer esse entendimento internacional, com essa cidade que representa ali, vamos dizer, o norte da Itália, uma das coisas que a gente falou foi de que nós somos a porta de entrada da imigração italiana para toda a região sul de Santa Catarina. Agora nós vamos começar agora o nosso trabalho dia 20, eu acho que, se não me falha a memória, dia 4 de junho desse ano, nós vamos comemorar na Assembleia Legislativa os 150 anos da imigração italiana para o estado de Santa Catarina. A Zambuja, então, vamos comemorar 148 anos. Então, a Zambuja, ela é a porta de entrada. A vinda da RAI aqui para falar sobre a imigração italiana em Santa Catarina e contemplar Pedras Grandes, para nós, nada mais é do que fazer justiça. Você não pode contar uma história que não seja uma história verdadeira. Então, se começa por a Zambuja. Cobrei isso lá em Belluno, quando visitei o Museu Interativo Belunês, quando adentrei o espaço e não vi a Zambuja lá. Eu vi Uruçanga, e as outras cidades ali, Nova Veneza, Grão-Pará, e reclamei disso, porque a Zambuja é o começo de tudo.
né, 1877, então as primeiras famílias que para cá vieram, né, e a colônia também, ela não é representada apenas do ponto de vista territorial, aquilo que representa o município de Pedras Grandes. Era muito mais, eram 3.600 quilômetros quadrados, o equivalente hoje ao território da província de Belluno. Pra você ter uma ideia, 148 anos depois, nós somos aqui em torno de 400 mil habitantes, enquanto que lá em Belluno, nesse mesmo espaço territorial, são apenas 200 mil pessoas. Né? Então, contar a história da imigração italiana no estado de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, no Brasil, e deixar de fora a porta de entrada, que é o caso da Zambuja, não acho que é certo. Então a RAI, que é a rede pública de televisão, a mais importante da Itália hoje, fez certo, então, quando contempla a Zambuja, e a gente tratou lá de mostrar, então, o primeiro cemitério do imigrante italiano. Prefeito, não quero interrompê-lo, mas quando o senhor fala aqui de cemitério, que ela foi feita uma belas tomadas de imagem, eu mesmo, ao assistir, eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso aí, além de ser um memorial incrível da imigração, né, da história, ele torna-se um ponto turístico para todo mundo, digamos assim, ligado à imigração, ligado a mais à Itália, enfim. Mas eu vi que ainda o senhor não mexeu nesse cemitério, o senhor vem falando há muito tempo nisso. Sim. Há a possibilidade de fazer um projeto para restaurar, pelo menos, que ela ficou impressionada, a repórter, ela ficou impressionada dos bambinos, dos pequenos, tal. E eu disse assim, meu Deus, olha como as pessoas se sentem identificadas com a sua história, né? Sim, olha... Tem projeto, prefeito? Tem projeto. Nós, então, já elaboramos o projeto, pronto, né, inclusive com recursos do ex-deputado João Amin, que estava destinado para pavimentar um trecho de estrada lá em Azambuja. Nós mudamos o plano de trabalho para aplicar, então, na confecção do projeto. Pronto, agora, então, até a metade desse ano, nós vamos licitar e aí contratar a empresa especializada para fazer esse restauro. Criar isso que você falou, um memorial do imigrante italiano, quer dizer, o primeiro cemitério, todas as lápides identificadas, mas depois daquela reportagem, no final desse ano passado, Dura, nós já fizemos um trabalho muito grande de retirada de parte daquelas árvores, que cresceram ali no entorno daqueles túmulos. A gente já fez o cercamento de toda a área, nós já construímos o acesso lateral, porque o cemitério tinha como acesso por dentro ali do pátio de uma empresa. O proprietário, o empresário que comprou aquela área toda, tem uma empresa onde era o acesso original. Nós mudamos agora ali para aquela estrada que liga Zambuja, 3 de maio, então na lateral a gente já fez um novo acesso. Então, o projeto pronto, eu quero crer que até a metade desse ano nós vamos estar com essa empresa contratada, nós já temos o valor do investimento, aproximadamente R$500 mil, para fazer, então, esse investimento. Pavimentação do acesso, a gente já fez a iluminação de LED também de toda aquela região, então hoje, se for lá, você já vai ver um ambiente completamente Mas não dá para fazer uma visita em loco, ainda já dá? Já dá para fazer. Perceber. Agora, o que eu acho interessante nessa conversa sobre imigração italiana, que o senhor fortalece muito isso, é que cidades, por exemplo, como Laguna, que não tem uma imigração italiana, mas tem uma participação na história italiana muito forte, com Giuseppe, com Anitta e tudo mais, e foi focado nisso. E o senhor reivindica essa paternidade, digamos, do início da imigração italiana para as Zambujas, porque outras cidades estão tentando também levar essa paternidade. Podemos falar da querida Nova Veneza, tu fala em italiano e tal, mas aí nós só vamos falar mais adiante que é uma questão da gastronomia, certo? Não é tanto da história e Pedras Grandes pode reivindicar porque é a história da imigração, é o berço de entrada. Claro, porque nós somos 3 colônias, Dura. 3 colônias de imigrantes italianos, 2 ainda no período do Império, do governo Dom Pedro II, e uma já no governo, a última então no governo republicano.
né, do presidente Deodoro da Fonseca. A primeira, a Zambuja, em 1877, depois a de Grã-Pará, né, então, que era ali uma espécie de loteamento né, da família do imperador Dom Pedro II, porque quem administrou foi o conde D, o marido da princesa Isabel, e a terceira... Chegamos mais em Orleans e Lauro Miller. Isso, Orleans e Lauro Miller. Depois a sede passou a ser Orleans, dessa colônia, por conta da construção, da inauguração do tronco ferroviário, o primeiro dessa região também que ligou Imbituba a Lauro Miller, em 1886. E a terceira colônia, então, já no governo republicano, a de Nova Veneza, que recebeu o maior número de imigrantes italianos. Né? Então, quando a gente reivindica porque, historicamente, nós somos realmente o protagonista. Se a gente termina nosso primeiro bloco, nosso Linha de Fogo, hoje com uma conversa muito agradável, né? Na primeira parte, a história da imigração italiana, né? Que por inteira justiça, o prefeito, né? Tem colocado isso e tem defendido muito como o berço, a entrada da imigração italiana lá no Império e tudo mais, 1877. Voltamos com o nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo, conversando hoje com o prefeito Aguinaldo Felipe, prefeito de Pedras Grandes. Sempre é bom, e é bom sempre entrevistar, porque essa história é muito gostosa de ser contada. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco, hoje conversando um pouco sobre história, sobre migração, falando nós vamos falar também sobre algumas inverdades ditas, acusações sérias sobre esse povo maravilhoso, sobre essa questão muito séria envolvendo Pedras Grandes, Mitra, padres, igreja, deputados, um emaranhado de denúncias, de fake news que pode gerar, se não fosse o prefeito Aguinaldo se antenar e correr na frente, fazer esse contra-ataque, a situação de tudo que foi feito até agora podia ir para o ralo, tá certo? É muito séria essa questão. Mas nós terminamos o primeiro bloco. Nós falamos de ferrovia, de tronco ferroviário. Eu lembro do horário. O horário era um trem que tinha aquele carregado de passageiros. Era chamado de horário, certo? Horário. Então ele ia para Criciúma, ia para Lauro Miller, ia para Laguna, ia para Imbituba, enfim, passava para o meu Capivari, a gente sempre, né? Era muito legal. Eu tenho saudade desse tempo do trem. E aí, prefeito, a enchente de 74, a gente sabe que fez uma desordem muito grande, muito grande. O senhor também, quando leva uma máquina que agitou a cidade inteira, a região inteira, ao transportar aquela máquina, que está lá hoje em exposição na Praça Central, certo? De Pedras Grandes, que é um ponto turístico. Eu fico pensando, quando eu passo por lá, eu digo assim, será que esse tronco, será que o Benoni Schmidt, será que a rede não voltaria pelo menos a reaver esse tronco ferroviário até Lauro Miller? Eu não sei, isso tem que ter uma visão de investimento. Muito bom, né? Seria muito legal e saudosista. Não tem a menor ideia, né, prefeito? Está muito longe disso. Não, longe disso, porque o investimento é muito alto. Nós não temos hoje, vamos dizer, pressão econômica do ponto de vista do transporte de carga para servir, vamos dizer, como uma espécie de complemento para o transporte de passageiro, então, nessa região. Mas seria muito legal porque o trânsito, o nosso principal caminho entre a BR-101, o litoral, e esse equipamento, importantíssimo equipamento turístico, que é a Serra do Rio do Rastro, passa por Pedras Grandes, é SC-390, é o caminho, então, desse primeiro tronco ferroviário. Acho muito difícil. Né? Muito difícil. Já conversei com o Mas apenas um sonho, prefeito. Foi apenas um sonho. Mas, prefeito, voltando à reportagem da RAI, que para mim foi de uma importância muito grande, de divulgação de verdades, porque eu soube também que a Itália, eu não lembro bem, tem 60 milhões de habitantes, vamos supor, né?
E foram fazer um levantamento, a própria RAI, a imprensa italiana, e viram que tem 100 milhões de ítalos descendentes. Isso está envolvendo a questão da cidadania italiana. É mais ou menos por isso? Foi o objetivo? É o resultado para saber dessa reportagem? A reportagem tem como foco, como objetivo, claro, primeiro reconhecer a importante contribuição dada pelo italiano e seus descendentes para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Temos aqui Laguna como a cidade mais antiga dessa região, uma história belíssima com a República Catarinense, com o Tratado de Tordesilhas, com a Anita Garibaldi, com o Giuseppe, que é italiano, a Anita, que tem uma participação muito grande na história da unificação da Itália também, lá de toda a política desenvolvida na Itália, muito reconhecida lá. Então essa reportagem ela envolveu desde Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, que é a Nova Beluno, Criciúma, Cocal do Sul, Uruçanga, Pedras Grandes, aqui Tubarão e Laguna. E depois então o governador Jorginho Melo também foi entrevistado pela jornalista Francesca Nava para saber dele o que ele pensa com relação à importância dessa contribuição dada pelo italiano aqui no estado de Santa Catarina. Mas tem como pano de fundo também uma grande discussão que se faz na Itália hoje, que é a concessão desse direito constitucional que nós temos, que é o da dupla cidadania. Porque essa concessão ela se dá pelo caminho do sangue, da ligação sanguínea que nós temos com a Itália, e também o chamado iuris solis, que é aqueles que lá habitam, que retornam, digamos, e que lá habitam. Então, essa é uma discussão complicada, porque o objetivo de parte da política italiana, do Congresso italiano, é a retirada de parte desses nossos direitos. A gente já tem ele, vamos dizer assim, afetado por conta do tempo que se leva desde a entrada do teu processo, do teu pedido para o reconhecimento desse direito até a concessão, a expedição efetiva ali da tua carteira de identidade que te permite, então, ir buscar o teu passaporte. Tem a ver também, talvez, com a política internacional, porque agora... A comunidade europeia, a comunidade europeia, os Estados Unidos principalmente, porque com a volta do Trump ao governo, claro que nós vamos ter uma restrição cada vez maior para a entrada nos Estados Unidos, o visto de entrada e de permanência nos Estados Unidos, e o passaporte italiano, pelo acordo que tem os Estados Unidos com a Itália, te permite esse acesso sem a necessidade do visto. Então tem muita coisa aí envolvida que atinge diretamente esse que é um direito nosso, Então, enquanto essa lei não muda, que, como dizem os especialistas lá na Itália, que nem tanto ao norte, nem tanto ao sul, nós precisamos achar um caminho equilibrado para que esse direito ele seja concedido, enquanto a lei está vigindo. Eu acho que o governo italiano precisa fazer justiça e conceder rapidamente aqui essa cidadania, que é um direito que a gente tem. Interessante dessa conversa é que aqui se constrói uma nova história, que é a vinda, que é a chegada em Azambuja. Mas se você retroceder no tempo, como é que foi essa chegada até aqui, você sai de lá com problemas, certo? A história conta que você sai de lá também numa situação muito ruim, que a Itália estava passando lá em 1800 e tanto, É uma situação de pobreza muito grande, extrema, sem perspectiva de se construir. E aí os países, naquela época, a informação não era tão rápida, eles abriam as suas fronteiras, convidando as pessoas para vir desbravar, E o Brasil foi um deles, do governo do Império na época. Aliás, Dura, a propaganda apresentada para convencer essas pessoas a decidir a vir para cá era muito bonita, mas aqui nada daquilo nada era... Mas eu tenho a minha esposa é origem italiana também, Beltrame, que é daquela colônia de Grã-Pará, eu acredito. Sim. É do Grã-Pará, ela é do Grã-Pará.
a família Beltrame. E aí a nona contava, eu conhecia a avó dela, e ela dizia o seguinte: olha, por que Itália, né? O seu neto sempre viaja para lá e tal. Vão lá, por que dificilmente os italianos que têm lá, os familiares lá, dificilmente vão ao encontro daqueles italianos? É porque eles não revelam muito. O italiano tem umas tiradas sensacional. Eles não revelam muito e não abrem muitas portas para quem veio para cá, para não dividir a herança. O italiano tem eu acho que essa... Sensacional essa tirada. Claro, mas não era basicamente isso, né? Não, mas isso é que o italiano ele não nos recebe lá, né, com a mesma cordialidade que eles são recebidos aqui. Esse nosso pacto de amizade com a cidade de Belluno visa um pouco isso, restabelecer essa conexão. O que a gente quer são parcerias, principalmente para a manutenção da nossa cultura, e parcerias econômicas, como por exemplo a Rota da Imigração Italiana, que envolve aqui mais praticamente 30 municípios dessa região, as Duas Serras, a região dos Lagos, não apenas a colonização italiana, mas também a polaca, a alemã, a portuguesa, a região dos Lagos. Nós temos concentrado nessa região aqui uma diversidade tão grande como poucas regiões têm para oferecer para uma rota turística. Então, mas aqui se plantou mesmo, aqui se enraizou, foi a italiana? Sim, a italiana e a alemã também. A alemã também, a região alemã, depois nós temos... nós vamos aqui para outra região, né? Sim, não, mas envolve ali muito próximo à colônia Grã-Pará. Então a nossa proposta em termos de rota da imigração italiana começa em Laguna, onde chegou o imigrante italiano. Então Laguna tem uma ligação muito forte com a questão italiana, não apenas por conta do Giuseppe Garibaldi, mas também porque foi o porto de chegada. O ponto de chegada do imigrante italiano. Você vem para Tubarão, por onde eles passaram também. Aqui o Poço Fundo, na frente agora onde é a empresa do Falquete, nós tínhamos ali um porto também, né? E depois seguiu para Pedras Grandes, né? Você vai a Zambuja, depois Uruçanga, Cocal do Sul, você tem 3 de Maio, Morro da Fumaça, Criciúma, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, volta para 390 aqui em Lauro Miller, sobe a Serra do Rio do Rastro, vai até então Urubici e desce a Serra do Corvo Branco, acessando a segunda colônia, que é Grã-Pará. Depois, então, você vai adentrar a colônia de imigrantes alemães. Agora, essa rota turística, geralmente, ela é sempre bem-vinda, porque se conhece em loco, né, um pouco da realidade, da história. A rota alemã, principalmente cidades como Blumenau, Pomerode, Jaraguá do Sul e mais aquele meião ali, na rota alemã, eles prezam muito essa questão da história, das casas Chanel, aquelas coisas aradas todas. E se conhece através de rota. Sim. Mas tem uma situação, prefeito, que nós ainda não nos profissionalizamos turisticamente. A verdade é essa. É verdade. Me desculpe, meus amigos turismólogos, as pessoas que estão envolvidas, a luta de vocês é válida. A luta, ela é muito importante, mas não é do dia para a noite. Isso é uma construção, né? Não é de uma gestão que tem um prefeito que apoia e o outro já não apoia, o outro não tem o entusiasmo e está faltando tudo isso. É uma luta muito, muito doída, mas tem que continuar o processo. É um longo caminho ainda. É um longo ainda. caminho, né? Para chegar assim, é fácil fazer uma rota da imigração. Não é fácil. Não é. Não é fácil, né? E por isso, prefeito, que o senhor está contando algumas histórias dentro da própria Pedras Grandes, com alguns equipamentos que lá tem na Itália, né? Que nós resgatamos, por exemplo, o primeiro tronco ferroviário com a colocação dessa locomotiva e a criação da praça da locomotiva, que não está totalmente pronta, vai ser um ambiente, vamos dizer, para o desenvolvimento cultural. Né, um ambiente turístico, mas também para o desenvolvimento, né, da nossa cultura. Falar um pouco sobre a importância do modal ferroviário, que, aliás, nunca foi tão incentivado como foi lá no final do século XIX com o governo do imperador Dom Pedro II. Né? Então, homenageamos o tronco ferroviário, a ferrovia com a colocação dessa locomotiva. E na saída da nossa divisa com Orleans é um movimento econômico anterior, que é o do tropeirismo. Né? Lá, então, já disponibilizamos o espaço, colocamos lá uma espécie de um fogão trempe, um mega fogão trempe, inclusive com aço, construído com aço da Ponte Hercílio Luz, para homenagear o tropeirismo, né? Que foi quem construiu o rastro da serra,
né, que hoje é a Serra como a gente conhece. A Zambuja, a gente está fazendo ali a Torre de Pisa, né, que vai ser aí um museu digital interativo da colonização italiana. Aqui em Pedras Grandes, essa estrutura que nós adquirimos logo no início do primeiro mandato, que é o complexo Casa dos Arcos. Ali então nós temos a pirâmide, nós temos aquele prédio que é um prédio ferroviário, foi construído pela Ferrovia Teresa Cristina. Então nós temos uma série de equipamentos para desenvolver o turismo. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, conversando hoje um pouco de história, né? E sempre é bom, eu tenho dito e repito, sempre é bom saber um pouco da história dos nossos imigrantes. É importante saber porque a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, tanto econômico, cultural, parte dali, da raiz. E nós devemos sempre saber de onde viemos. Para onde vamos a gente sabe, mas de onde viemos, principalmente na questão cultural, e tudo a ver com imigração. E aqui na nossa região, imigração italiana, um pouco da alemã, como o prefeito coloca, e outros países que aqui migraram. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco, né, um assunto seríssimo que vamos tratar agora. Primeiro, da visita ao embaixador na Itália, em Brasília, e depois nós vamos tratar de um assunto muito sério que envolveu toda a região aqui nossa sobre a imigração italiana. Voltamos seguidinho agora com Linha de Fogo. Fique aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui conversando hoje, um papo muito legal, uma conversa muito legal com o prefeito Aguinaldo Filipe. Sempre é muito bom conversar com o prefeito Aguinaldo Filipe, porque ele é eclético, né? Nós passamos de um tema, vamos para outro, enfim. O senhor esteve recentemente em Brasília e teve uma audiência com o embaixador da Itália. Tudo isso que falamos no primeiro bloco, no segundo bloco, o senhor expôs ao embaixador? Sim, eu estive, fui, vamos dizer assim, agraciado, digamos assim, com essa audiência, porque geralmente o embaixador não costuma receber os prefeitos. Mas o tema, quando apresentei, quando o secretário dele me telefonou para perguntar qual seria, vamos dizer, o tema, a agenda daquela audiência, e falei um pouco disso tudo, aquilo que nós acabamos de falar aqui sobre a imigração italiana no sul de Santa Catarina. Então, já rapidamente recebi a confirmação, estive lá, Alessandro Cortese, né, uma pessoa espetacular, me recebeu muito bem, foi praticamente 1h30 de conversa. Nossa. Oportunidade que tive então de falar sobre a importância da região sul. O embaixador Alessandro conhece em Santa Catarina apenas Florianópolis, então apresentei um pouco aqui da região sul do estado, a importância econômica, né, da nossa região, e falamos sobre a necessidade desse estreitamento, falamos também do nosso pacto com a cidade de Belluno. Contei um pouco sobre esse fluxo migratório da região norte da Itália para cá, as 3 colônias, e fiz algumas solicitações. Como nós estamos construindo um símbolo que liga a região sul de Santa Catarina, liga Santa Catarina e o Brasil à Itália, que é a réplica da Torre de Pisa, um prédio protagonista também, porque essa inclinação característica, ela vai ser feita mecanicamente no dia da sua inauguração. É a primeira réplica da Torre de Pisa no mundo inteiro. Fora da Itália. É a primeira réplica que esse movimento mecânico de inclinação do prédio vai ser feito no dia da inauguração. É o primeiro do mundo. E aproveitei também para solicitar a ele que me ajudasse a abrir as portas também da Prefeitura de Pisa, né, que o prefeito lá, Michele Conte,
Eu já tive a oportunidade de estar lá 3 anos atrás, falei com a vice-prefeita, apresentei o projeto, nós agora com a torre a construção bem adiantada, então pretendo, agora no mês de maio, que vou ficar lá 30 dias, então fazer a visita e abrir as tratativas para que nós possamos ter um pacto de amizade também com a cidade de Pisa, outra importante cidade aí mais da região central italiana. E solicitei a ele que considerasse a possibilidade de nos ajudar a fazer a gestão junto à Força Aérea Italiana, para que nós pudéssemos trazer para cá um caça, que é um projeto de fabricação italiana, mas com a participação da brasileira Embraer. Então é um caça chamado AMX. A Itália hoje tem 154 unidades dessa, que a partir de dezembro do ano passado entrou na fase não operacional. São aviões aposentados e a gente quer trazer um equipamento desse para cá. Já temos a anuência da Força Aérea Brasileira, que vai fazer então toda a logística para trazer esse equipamento para cá, sem custo para a Prefeitura de Pedras Grandes, mais um símbolo, vamos dizer, é um equipamento que vai simbolizar essa nossa ligação com a Itália, porque é um projeto ítalo-brasileiro. Prefeito, nem tudo são flores numa conversa, numa entrevista, num bate-papo ou numa gestão de uma prefeitura. Recentemente o senhor saiu na imprensa, toda a imprensa do Sul foi parceira na divulgação da sua preocupação em relação a uma série de publicações feitas por um cidadão italiano envolvendo cidades da região e instituições locais, incluindo Pedras Grandes. O prefeito, aí o senhor acionou a Polícia Federal, o senhor acionou o Ministério Público, o Ministério da Justiça e as embaixadas do Brasil na Itália. O objetivo é desmentir acusações consideradas falsas, buscar providências cabíveis. Que situações foram essas, prefeito? O senhor estava muito indignado, o senhor estava muito revoltado nessas entrevistas que o senhor deu, com a razão. Na verdade, Dura, continuo indignado, porque um caso de família, um caso que envolve paternidade, acabou por se espraiar com acusações por toda a nossa região, de cidades, políticos e entidades ilibadas da nossa região. Imediatamente eu saí a campo em defesa dessa estrutura, porque nós temos um trabalho sério desenvolvido que não pode ser manchado por declarações irresponsáveis com base em denúncias absurdas e que continuam ainda. São duas redes de televisão italiana que estão, vamos dizer assim, dando audiência para um advogado também italiano que tem uma filha aqui em Tubarão, e que está negando essa paternidade. Tem todo um processo aí que está correndo em segredo de justiça e que nada tem a ver conosco. Nós não temos absolutamente... Mas como é que foi esse envolvimento, prefeito? Essa fake news? Olha, uma tentativa de um maluco, desequilibrado, já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes publicamente, que contratou um advogado e um canal de televisão italiano que veio para cá, então tentar envolver um número maior de pessoas para poder negar essa paternidade, e acusando aqui essa região, 13 de maio também, Pedras Grandes, ser o epicentro de uma organização criminosa que produz crianças para serem vendidas na Itália. Uma coisa absurdamente impensável, um roteiro de filme de terror, e que eu não tinha conhecimento, mas que já está se desenvolvendo há 2 anos. A filha desse cidadão aqui já tem 2 anos de idade. O processo de paternidade é confirmado por um laboratório paulista indicado por ele, então, há 2 anos. E aí, essa negativa dele de assumir a paternidade fez com que, de querer levar também a mãe
e essa criança para a Itália para morar com ele lá, essa negativa fez com que ele, então, construísse essa narrativa maluca, que acabou por envolver aqui o Castelo do Padre Cheron, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, acusação de médicos ilibados, né, gente séria dessa região, e eu, sinceramente, não tenho o perfil de ficar quieto frente a esse tipo de injustiça. Chamei isso para mim e estou enfrentando aí agora esse foco, né, desse advogado. Então virou um pouco para mim, mas a gente já acionou os canais públicos que são os adequados para se discutir esse tipo de coisa. Quando estive com o embaixador Alessandro Cortes em Brasília, eu não tinha conhecimento disso. Pois é, não foi foi uma semana depois dessa conversa que tive com ele lá, né? E acabou então por estourar essa situação aqui, né? Então esses pedidos que fiz à Polícia Federal a semana passada em Florianópolis, a Superintendência da Polícia Federal, formalizei, encaminhei para lá. Para você ter uma ideia, na Itália já são quase 30 veiculações em rede nacional, né, que denigre a imagem, né, da nossa região aqui. E pode atrapalhar todo o trabalho feito até aqui. Olha, a região de Belluno, onde a gente tem esse pacto de amizade, conhece muito bem a nossa região. Você falou de uma coisa importante, né? Por exemplo, Nova Veneza, o desenvolvimento da gastronomia, que está bem mais adiantado. Então, tem entendimentos internacionais anteriores a Pedras Grandes, como é o caso de Uruçanga, que tem o gemelagem feito com Longarone, também no norte da Itália, há bastante tempo. Então, essa estrutura estatal daquela região conhece muito bem, né, a maneira séria e libada com que as coisas aqui são conduzidas. Mas esse, posso dizer assim, retardado, né, advogado italiano, que com certeza, né, vai ter que reparar o dano a nós causados, porque lá na Itália ele é uma espécie de consultor, contratado pelas redes de televisão para falar sobre assuntos que são relacionados à economia e também ao direito. Ele é uma espécie de intermediador de investidores italianos em outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? Então, a negativa dessa paternidade não tem absolutamente nada a ver conosco, é um caso de família. Né? E ele acabou contratando um advogado no Rio de Janeiro, criminalista, no Rio de Janeiro, inclusive preso na Lava Jato por ter tentado subornar o filho do Cerveró, naquele processo que tentava caçar, né, o senador Deocídio do Amaral, né, e aí foi pego no pulo ali e preso pela Polícia Federal. Então, conhecido advogado criminalista, né, e aí eu acabei conversando com ele, gravando essa conversa e identificando exatamente qual a causa, qual o objetivo desse advogado, que seria então se livrar dessa paternidade por conta de que é um cara bem situado financeiramente na Itália e não quer então disponibilizar a herança. Você já termina o nosso terceiro bloco, já em seguidinha vamos para o nosso quarto bloco. E a pergunta que vai ficar para o próximo bloco: prefeito, o senhor vai na Itália em maio, será que esse assunto o senhor também vai tratar por lá? Vai tentar esclarecer em loco? Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Fique aí que a gente já volta já. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco. Hoje o programa cultural e também nesse terceiro bloco muito sério, muito sério, muito sério. Mas ainda um pouquinho sobre isso. O senhor vai fazer uma viagem em maio, agora na Itália, né? Sua segunda viagem institucional. Uma perguntinha, uma curiosidade apenas. O senhor vai tratar desse assunto lá também? Olha, se for questionado sobre isso, com certeza absoluta. Né? Porque pode ser italiano, pode ser alemão, pode ser japonês, pode ser marciano. Ninguém vai enxovalhar, como aconteceu aqui, uma região inteira sem que nós possamos fazer o contraponto. A imprensa séria, ela sempre dá oportunidade para o outro lado falar. O que está acontecendo conosco é que nós temos redes de televisão italiana
dando audiência, procurando audiência, digamos assim, com essa história contada unilateralmente. Né? Então, se eu estiver lá, né, e tiver a oportunidade de falar e coragem sobre não isso, lhe falta. Não, com certeza. Tá certo. Vamos virar a página. Eu assistia há muitos anos atrás uma novela, O Direito de Nascer, Sheik de Agadir, já é outra página, é outro assunto. Novela que não acabavam mais. E era gostoso, porque só tinha aquela mesmo, né? Pela TV Piratinim, pela TV, estão lembrando disso, né? Sou velhinho na história. E essa novela se repete na minha vida, chamada com outro nome, A Rodovia da Imigração. Eita novelinha para não acabar. Um equipamento tão importante, uma rodovia tão importante, e não tão extensa, e não tão cara, sim, em relação a outras obras aqui de governo. Eu não sei por que essa novela tentaram esticar, puxar a corda, e ela está indo a passos muito lentos. Me conta o atual estado desta novela, prefeito. Está evoluindo, prefeito? Olha, que esperança ainda o senhor tem? Olha, Dora, eu tenho dito que uma das minhas missões como prefeito de Pedras Grandes é construir a rodovia da imigração italiana, por algumas razões. O resgate, né, e o pagamento dessa dívida antiga que o Estado de Santa Catarina tem com essa primeira colônia de imigrantes italianos, sim, ok, eu acho que é uma motivação importante, mas essa rodovia, ela corta o território do município de Pedras Grandes exatamente ao meio. Ela liga a SC 390 a Uruçanga, a SC 108. É uma nova ligação entre Amurel e Anrec. Ela é uma rodovia integrativa, né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico para toda a nossa região. E lá atrás, então, logo que tive a oportunidade, junto ao governador Carlos Moisés, de ter essa oportunidade de falar com o coração sobre essa rodovia, né? A gente acabou por sensibilizar, né, o governador, que fez um contrato conosco em dois convênios, o primeiro de 14,9 milhões da primeira etapa, que tem 95% da obra pronta, e eu ainda tenho 2 milhões e 400 mil para receber, e a segunda etapa da rodovia, essa primeira liga Pedras Grandes a 390 a Zambuja, a segunda liga então a Zambuja a Uruçanga, são mais 8 quilômetros. Primeiro trecho 8 quilômetros, o segundo trecho 8 quilômetros também. E nós então contratamos mais 16,8 milhões de reais, porque a segunda etapa, inclusive, vem com a ciclovia, com a implantação da ciclovia, já para atender também essa parte do nosso turismo aí, né, da saúde do turismo, que é o pedal. E desse contrato recebemos, esse contrato foi feito com o governador Carlos Moisés em 5 parcelas para se pagar. A primeira parcela de 2 milhões de reais, nós então tivemos a oportunidade de licitar e de iniciar a obra. Essa obra fizemos 70% da subbase e da macrodrenagem. Sabe que a subbase, ela deixa aquelas pedras irregulares de ponta expostas, né? Que hoje é o que mais nos incomoda, porque o escoamento da nossa produção está saindo por ali, e toda semana nós temos pneu de caminhões sendo cortados ali naquela região. A segunda, logo que perdemos então a eleição para o governo do estado, né, e chegou o governador Jorginho Melo, nós tivemos a interrupção total desses pagamentos e a paralisação da obra. Nós estamos falando. Depois teve um adendo, frouxaram a corda um pouco e teve. Eu fiz. O senhor entrou na justiça. Fiz todas as tentativas, né, de sensibilizar o governo da importância dessa obra, não obtivemos êxito, tomei a decisão, ingressei com uma ação na justiça, ganhamos no primeiro grau, ganhamos no segundo grau, temos o trânsito julgado da sentença, e aí o governo é obrigado a pagar então a segunda parcela. A segunda parcela de 3 milhões e 500 mil, fizemos mais 2 quilômetros e pouco de pavimentação. Pagou. E agora nós estamos às voltas aí, então, negociando com o governo. Fiz um gesto agora semana passada importante junto ao governo, né, e recuando e pedindo ao governo, né, que se sensibilize, não com o prefeito Aguinaldo Felipe, né, com a economia do meu município, com a integração entre Amurel e Anrec. O governador, inclusive, que teve a oportunidade de dar uma entrevista para o canal italiano que aqui esteve, né, e reconhecer
a importância da contribuição dada pelo italiano a partir de 1877 para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Então, pagar essa dívida é liberar as parcelas faltantes, que são mais 3 parcelas, uma de 3.800.000 e mais 2 de 3 milhões e meio, para que eu possa terminar. O governo Jorginho estará aqui em Tubarão, contemplando toda a Morel, em abril, certo? Em abril, ao início de abril, estará aqui em Tubarão. E se ele chegar para o senhor e perguntar assim, qual é o seu único pedido que eu posso atender, o que o senhor pediria para ele? Eu quero terminar a rodovia da imigração italiana. O senhor vai nesse encontro na Morel com ele em abril? Sim, devo ir nesse encontro com ele na Morel. E convidado, obviamente, o senhor vai ser. Sim, com certeza absoluta. É da Morel. Vem para conversar com os 18 prefeitos, com certeza eu lá vou estar. Aliás, vou apresentar uma outra demanda muito importante, que é a nossa ligação entre a Zambuja e o município de 3 de Maio. Nós já temos um valor alocado de emenda parlamentar, né? Quero aproveitar a oportunidade, Eudora, para agradecer todos os parlamentares, né? A deputada Giovana de Sá, deputado Zé Milton Schaeffer, agora ontem também o deputado Júlio Garcia, né? Que nos liberou mais R$1 milhão para, então, a pavimentação dessa importante ligação. Estamos aguardando aí o posicionamento da deputada Júlia Zanata, né? Que disponibilizou para a gente lá uma ambulância, mas pedi a ela, então, né? Que convertesse essa oferta em R$1 milhão para que nós pudéssemos alocá-la nesse trecho também. Então, o PP Colasso também participou, deputado? E sim, agradecer o PP Colasso. Faça isso. Muito bem lembrado, o deputado PP Colasso, que então liberou mais R$1 milhão para nós investirmos nessa rodovia. Com a participação da deputada Júlia Zanata, nós vamos somar aí em torno de R$4.300.000. Eu vou precisar de 7 milhões para terminar essa obra. Mas vou solicitar ao governador que faça o complemento, né, desses valores para que eu possa terminar essa ligação, além, claro, da liberação dos recursos para a rodovia da imigração. O senhor quer dizer, se o governo te der isso, que ele já está devendo, o senhor quer mais isso então? E se ele só der isso, qual é dos dois que o senhor escolheria? Olha, nós temos que terminar a rodovia da imigração italiana. Que é o principal. Isso é uma obra que aliás, que não é obra só sua, já é uma obra nossa também. Não, e já está contratada. É uma obra de todas, né? E ela já está contratada. Prefeito, assim a gente termina o nosso Linha de Fogo com esse belíssimo bate-papo. Contamos e conversamos sobre tudo o que está acontecendo. Pedras Grandes é notícia, prefeito. Por um lado negativo, é claro, que no momento o senhor esclareceu ao meu telespectadores. Né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho da sua equipe, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo, que engrandece também toda a nossa região. Obrigado pela sua presença. Dura, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar, né? E são oportunidades como essa que a gente tem, né? De fazer uma espécie de prestação de contas daquilo que a gente desenvolve e também esclarecer fatos absurdos, malucos como esse, que a gente acabou, que ainda está vivendo. Então eu agradeço muito sempre essas oportunidades que a gente tem. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.